Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta segunda-feira, dia 16 de outubro. Paz e bem para você, alegria e esperança, neste momento em que queremos acolher em nossa vida a Palavra de Deus como despertar da nossa fé. Quero hoje, de modo particular, retomar a liturgia deste domingo anterior, para que o nosso programa Toque de Fé seja de fato um momento de meditação da Palavra de Deus. Se estamos recordando bem, nos domingos que antecederam o domingo do dia 15 de outubro, nós meditamos sobre a realidade da igreja como uma vinha, e nós éramos convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Ontem, dia 15 de outubro, as leituras nos apresentaram a realidade do banquete, um banquete solene ao qual todos nós somos convidados por Jesus a participar deste banquete celestial. Em Isaías 25, de 6 a 10, nós temos uma visão profética em que nos fala de um banquete preparado por Deus para todos os povos. Na palavra de Deus, o banquete sempre foi sinal de amizade, partilha, momento em que se trocam presentes. Mas esse banquete, que diz a visão profética de Isaías, será especial, pois será preparado pelo próprio Deus. E como presentes, Deus irá acabar com as lágrimas, o luto e a tristeza, e, sobretudo, oferecerá a vitória da vida sobre a morte. Deus tem um projeto de vida para todos os seus filhos e filhas. Todos são chamados a desenvolver este projeto apresentado por Jesus. É um engano pensar que este chamado seja feito somente para os que são vistos como bons. O chamado de Jesus é extensivo a todos. Ele não faz restrição de pessoas. O que vale para Jesus é o sim que se dá ao seu chamado, pois no coração de quem o aceita já houve transformação. Afinal, ninguém aceita um chamado de Jesus sem estarmos dispostos a mudar de vida. O Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, apresenta a parábola do rei que preparou um grande banquete para comemorar a festa de casamento do seu filho. E a alegria do rei era ver a sua casa cheia de convidados para festejar o casamento de seu filho. É esta a alegria de Deus, ver seus filhos participando do banquete da vida, que é chamado por Jesus. O reino de Deus é festivo, é alegre, e Jesus o compara com um banquete. Porém, a entrada para este banquete não é livre, pois não se trata de um direito nosso, requer um convite. E este convite é a graça de Deus destinada a todos nós. Quem acolhe a graça de Deus tem o seu lugar garantido neste banquete, preparado carinhosamente pelo Pai, porque irá viver de acordo com a sua vontade. São muitos os que recusam a participar do banquete preparado por Deus. Uns porque já fizeram opção pelos banquetes do mundo. Outros até sentem atraídos pelo convite de Jesus, chegam a dar passos na sua direção, mas recuam por medo do compromisso, se justificando atrás das mais variadas desculpas. E assim, muitos vão adiando o seu sim ao Deus da vida. Mesmo diante de tantas recusas, tantas ingratidões, Deus não desiste do ser humano. Ele insiste conosco, não cansa de nos enviar mensageiros, que são os profetas de ontem, de hoje e de amanhã, para nos alertar sobre as consequências da recusa ao seu convite. Como é bonita a ação de Deus no coração daquele que aceita o chamado de Jesus, que se abre para acolher a sua proposta. Quem experimenta a grandiosidade do amor de Deus, vive as alegrias de fazer parte do banquete sagrado, o banquete da vida. A nossa vida terrena só tem sentido se for vivida na perspectiva de alcançarmos a eternidade. Paz e bem para você, fique com Deus. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa
Toque de Fé. Um abraço, fique com Deus. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta terça-feira, dia 17 de outubro. Paz e bem para você, alegria e esperança. Hoje queremos meditar mais um pouco sobre o banquete do Cordeiro. Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Vinde à festa, às bodas. O Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 4. Jesus deixou-nos esse prodígio de amor, que é a Eucaristia, para que participemos de suas alegrias eternas. Ele instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue no contexto de uma ceia e se deu em alimento para que nós, fortalecidos, pudéssemos chegar à glória celestial. Mas a Eucaristia não é somente um banquete, nem um simples banquete. Trata-se de um banquete sacrificial. O Catecismo da Igreja Católica faz essa conexão, Eucaristia, ceia, já que no Novo Testamento também o faz. Jesus expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo, a refeição que tomou com os 12 apóstolos na noite em que foi entregue. Na véspera de sua paixão, quando ainda estava em liberdade, Jesus fez dessa última ceia com seus apóstolos o memorial de sua oferta voluntária ao Pai, pela salvação dos homens. Isto é o meu corpo que é dado por vós. São Lucas, capítulo 22, versículo 19. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Mateus, capítulo 26, versículo 28. Fomos convidados para participar do banquete nupcial do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro com letra maiúscula? Explica-nos São João Evangelista. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Tinha-se anunciado que o leão abriria o livro selado, mas aparece um cordeiro que efetivamente pode abrir os 7 selos. Aparente contradição. O que tem a ver um leão com um cordeiro? Jesus tem a fortaleza de um leão e a mansidão de um cordeiro. Cordeiro de Deus, Jesus aparece de pé como que imolado. Outra aparente contradição. Quem está de pé não está imolado. Quem está imolado não está de pé. Mas explica-nos a palavra de Deus, a Bíblia de Jerusalém. Trata-se do Cordeiro que foi imolado para a salvação do povo eleito. Ele traz as marcas de seu suplício, mas está de pé, triunfante, vencedor da morte, e por esta razão, Senhor de toda a humanidade. O sacrifício do Cordeiro foi oferecido ao Pai, mas também foi oferecido a nós, pelo poder desse Cordeiro Salvador, Jesus, e pela ação do Espírito Santo, atualiza-se em cada missa o mistério da sua Páscoa. Em cada missa nos encontramos com o mistério do Cristo morto e ressuscitado, e ao encontrar-nos com esses fatos diante de nós, somos transportados à eternidade. Explico-me, o sacrifício de Cristo oferecido ao Pai foi aceito eternamente pelo Pai, que o tem sempre diante de seus olhos. Pois bem, esse mesmo sacrifício que o Pai tem diante de si se torna presente em cada Santa Missa. O céu desce à terra e a terra entra em contato com o céu. Mas ainda para que a nossa participação seja mais intensa, Deus ofereceu-se em comida, isto é, Jesus na comunhão nos faz participar do banquete que Ele mesmo preparou para nós. Que triste seria se desprezássemos tanto amor de Deus.
Como eu participo da Santa Missa? Desejo de verdade que chegue o momento de participar da próxima missa? Procuro ir bem preparado para participar do banquete que o Senhor fez para mim, para minha salvação e para o fortalecimento do meu apostolado? Encontro na Santa Missa o centro de minha vida espiritual? Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos proteja e nos mostre sempre o bom caminho por onde nós devemos seguir. Paz e bem para você, fique com Deus, até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesse 18 de outubro, quarta-feira, dia que a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. Por isso queremos partilhar com você um pouco da vida de São Lucas por meio da palavra de Deus, o Santo Evangelho. Alegria e esperança todos os dias para você que nos acompanha diariamente aqui no programa Toque de Fé. São Lucas, médico e pintor, homem culto e profissionalmente preso aos detalhes. Se São Marcos narra o Evangelho sobre os olhos de Pedro, Lucas narra sob a ótica do que aprendeu com o seu mestre, que é São Paulo. Não é por nada que a narrativa de Atos dos Apóstolos tem a sua assinatura literária. Ele está presente nas caminhadas de Paulo e é dele a narrativa do Evangelho que inclui os foras do processo, ou seja, os menores. Mais que uma vontade ou ímpeto de Paulo, Lucas acredita também no reino de Deus para os excluídos. Sua narrativa em grego demonstra o amor de Deus pelo que sofre, pelo pobre, por aquele que roga por misericórdia. É dele as narrativas não imaginadas pelos judeus, como as citações do bom samaritano. Acompanhou Paulo quando preso e nas audiências, persistiu na caminhada mesmo após o martírio do seu mestre. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze, porque é bem útil para o ministério. Lucas é um bom exemplo para aqueles que acreditam no ideal e ainda veem na fé uma forma de sair do cárcere que vivem. É uma pessoa que, como Mateus, encontra um tesouro maior e que vale a pena tudo abandonar. São Lucas é um bom exemplo de amigo que não foge, não abandona seu ideal em meio às turbulências. É um bom exemplo daquele que empresta o seu talento, o que aprendeu, para pintar a esperança nos corações daqueles que mais sofrem. Ele segue bem os passos daquele que o batizou e converteu, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Hoje somos muito mais que 72 que vão de 2 em 2 ou mais pelo mundo, mas olhando sobre outra ótica, somos muito menos que os poucos que antes. Nossa fé parou nos milagres, a deles no encontro. Nossa fé é presa ao extraordinário, a deles é manter-se caminhando em meio a tantas perseguições. Jesus os enviou e a nós também. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Sacrifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Que o mundo reconheça que me enviaste
e os amastes como amaste a mim. Ao patrono dos médicos, nossos pedidos para que interceda a Jesus por aqueles que se sentem inválidos, afastados, descrentes. Pedimos que, como São Lucas, continue a caminhar e vir a esperança, mesmo quando tudo parece acabado. São Lucas, rogai por nós, o reino de Deus chegou até cada um de nós. Paz e bem para você, alegria e esperança. Paz e bem para você e toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho de você acompanhar todos os dias o nosso programa Toque de Fé. Fique com Deus. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta quinta-feira, dia 19 de outubro. Paz e bem para você, alegria e esperança, por esse momento do programa Toque de Fé, estarmos sintonizados no mesmo amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Caro amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, o que é preciso para ser feliz? Será que as pessoas vão ao extremo para alcançar essa tal felicidade? A nossa vida não deve ser caracterizada por inquietações que geram ansiedades, mas sim pela fé que produz felicidade. Objetiva a ser alcançada em todos os tempos. A felicidade só agora começa a ser estudada pelas ciências sociais. As pessoas do mundo ocidental, apesar da afluência econômica, não se tornaram mais felizes nos últimos 50 anos. Muitos ficam ricas, trabalham mais, vivem mais tempo e são mais saudáveis. Contudo, não estão mais satisfeitas. Hoje é possível medir esse grau de insatisfação, pois a psicologia econômica, disciplina só agora sistematizada, conseguiu resultados qualitativos muito interessantes, revelados recentemente. Na sociedade em que estamos vivendo, terrivelmente alienada, superficial, digital, consumista e competitiva, é possível ter muito mais e não ser feliz. Por mais que consigamos, estamos sempre infelizes e insatisfeitos, porque as coisas terrenas não saciam os nossos desejos. Só Deus realiza o mais profundo e insaciável desejo do ser humano, afirma com categoria São Bernardo de Claraval. Deus fez de ti um ser de desejo, e o teu desejo é o próprio Deus. Há muitos anos perguntou-se às pessoas na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos: o que é preciso para ser feliz? Dentre os entrevistados, 89% disseram que isso requer boa saúde. 79% mencionaram a satisfação no casamento ou na vida em comum. 62% salientaram as recompensas da paternidade e da maternidade. E 51% citaram uma carreira bem-sucedida. Embora a sabedoria popular diga que o dinheiro não garanta a felicidade, 47% dos interrogados estavam convencidos de que ele a garante. O que os fatos revelam? Primeiro, note o suposto vínculo que há entre o dinheiro e a felicidade. Uma pesquisa feita entre as 100 pessoas mais ricas dos Estados Unidos mostrou que elas não eram mais felizes do que as outras em geral. Além disso, embora muitas delas quase tenham dobrado seu patrimônio nas últimas 3 décadas, não são agora mais felizes do que antes. Segundo os peritos em saúde mental, na realidade, um relatório informou: no mesmo período,
Os casos de depressão dispararam, o suicídio de adolescentes triplicou e o número de divórcios dobrou. Em cerca de 50 países diferentes, pesquisadores que estudaram a relação entre o dinheiro e a felicidade chegaram à conclusão de que não se pode comprar a felicidade. Disse Santo Agostinho de Hipona, teólogo, filósofo e doutor da Igreja: a procura de Deus é a procura da felicidade. O encontro com Deus é a própria felicidade. Para Deus, pois é mister orientar todas as coisas, ações e pensamentos, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e assim glorificá-lo. Eis o fim da nossa vida e da nossa verdadeira felicidade. Infeliz quem conhece todas essas coisas terrenas e não vos conhece, ó meu Deus. Feliz quem vos conhece, embora ignore todo o resto. Quanto a quem vos conhece, conhece também as coisas terrenas, não é mais feliz por conhecê-las, mas é unicamente o conhecimento que tem de vós que o faz feliz, afirma Santo Agostinho. A fonte da verdadeira felicidade, aqui e na eternidade, é Jesus Cristo. Só Jesus preenche todo o espaço do coração com que a paz e a alegria almejam a graça da felicidade divina. Paz e bem para você, alegria e esperança para o seu bem viver de todos os dias. Fique com Deus, nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, nesta sexta-feira, dia 20 de outubro. Paz e bem para você, alegria e esperança. Hoje quero partilhar com você um pouco sobre a liberdade interior, que é um longo processo de descoberta em nossa vida. A verdadeira liberdade começa dentro de nós e não fora de nosso ser. Ela não depende tanto do fato de estarmos ou não limitados por algemas e grades, mas é uma realidade que acontece a partir da forma como organizamos as circunstâncias e experimentamos dentro de nós. Há, por exemplo, quem esteja fisicamente livre pelo fato de não estar confinado em uma cadeia, mas que todavia sente-se constantemente aprisionado. Mesmo não estando atrás das grades, há muitas coisas que lhe roubam a liberdade. São as pessoas que não conseguem ser realmente livres para realizar as suas escolhas. E para bem expressarem-se em seus relacionamentos, seres humanos que não sabem exercer em plenitude a própria identidade, tornando-se dependentes da aprovação dos outros, que precisarão em tudo impor o que elas devem ser e fazer. É como se tais pessoas sempre falassem e tentassem se expressar, mas não conseguissem ser ouvidas nem devidamente compreendidas e interpretadas. Isso muitas vezes acontece porque a real identidade se encontra sufocada sob o peso de inúmeros entulhos e feridas emocionais que são fruto de complicadas experiências presentes na própria história e nas raízes do coração. Pessoas assim não são capazes de trazer à tona sua mais genuína verdade e vivem apenas para corresponder ao que os outros delas esperam e exigem. Essa é uma complexa trama emocional que aos poucos esgota a pessoa e lhe rouba o contentamento e a liberdade de expressar o que verdadeiramente é. Necessário será buscar compreender-se olhando para a própria história de vida, para os fatos que a compõem. Assim será possível entender quais são os condicionamentos e feridas presentes em nós.
que nos roubam a espontaneidade e não nos deixam progredir, sobretudo em nossos relacionamentos. Fomos feitos para superar limites e condicionamentos e para nos construirmos com liberdade e serenidade no coração. Por isso precisaremos cada vez mais lutar para alcançar a devida força interior que nos possibilitará a conquistar novas metas e realizar os muitos sonhos com as quais Deus deseja nos abençoar em nossa trajetória de vida. Que possamos viver essa liberdade interior como sinal da graça de Deus em nossa vida. Paz e bem para você, alegria e esperança. Fique com Deus, bom final de semana. Nós voltamos segunda-feira para mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser.